as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52, 7. Que versículo lindo para começar o dia, né, no Manhã IPP. Seja bem-vindo. Eu vi que já tem bastante gente acompanhando a gente. Estamos ao vivo aqui diretamente da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje, 12 de agosto. Sabe que dia é hoje? A gente vai falar sobre isso. E já vai preparando o seu comentário, porque nós vamos contar a história da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas com um assunto bem interessante. Tem gente que não gosta de história, eu era uma dessas, mas quando eu aprendi a ver o valor da história, a importância, aí eu vi que é gostoso gostar de história. Então, quero convidar você a conhecer hoje a história dessa igreja. E eu quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal aí de casa. Mais um dia, graças a Deus, nessa quarta-feira maravilhosa. Hoje, como a Lídia falou, nós vamos conhecer um pouco da história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Dia 12 de agosto é um dia marcado pela chegada do Simonton aqui no Brasil, mas isso aí o pastor vai explicar muito melhor para a gente hoje. Eu quero saber, você sabe então quem foi Simonton? Eu já ouvi algumas pregações também, esse nome sempre é recorrente, mas você sabe quem que foi ele? De onde que vem essa nossa história da igreja aqui? Mais uma vez, não é para ficar levantando só bandeira de denominação nem nada, mas é para a gente conhecer a história dessa igreja tão amada e tão querida. Então, conversa com a gente aqui no chat, compartilha também para as pessoas que estão no seu WhatsApp, qualquer outro lugar. Vamos conversar, porque a gente tem essa manhã muito agradável, bem gostosa. E é isso, como a Lídia falou, é ao vivo, totalmente ao vivo. Estou falando isso agora mesmo, não é gravado, então participe com a gente. É isso daí. E eu quero convidar, então, chamar não, porque ele está aqui do meu lado, mas apresentar quem vai falar para você hoje. Opa, está difícil. Quem vai falar com você hoje sobre a vida de Simonton? Nosso querido pastor Nilson Júnior. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos acompanham em casa, onde você estiver. E espero que sejam momentos aí de instrução para a gente, né? Para conhecer um pouquinho mais da Igreja Presbiteriana e um pouquinho mais, principalmente, desse personagem que é o Simonton. É verdade. E é linda, é forte a história dele, né, pastor? Sim. É forte. Tem até um curta-metragem aí que eu assisti, muito bom. E o pastor Nilson, você já conhece, ele apresenta direto ao ponto aqui e está sempre aqui com a gente, é pastor da nossa igreja, para quem está chegando pela primeira vez aqui no canal, só para explicar um pouquinho. E, pastor, por que o mês de agosto é o mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil? Antes de responder diretamente a pergunta, né, é claro que o presbiteriano bem sabe, assim como o batista, o assembleiano, né, todos os nossos irmãos de outras denominações, sabem muito bem que a ordem de fazer missão, né, de fazer missões, é uma ordem que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo para todo cristão, toda cristã, de qualquer idade, né, não precisa ter cargo na igreja para cumprir essa missão, né, de fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo, e não existe um dia específico, nem um mês e nem um ano específico para fazer missões. Aí vem a tua pergunta, né, que é interessante. Por que então na Igreja Presbiteriana do Brasil nós escolhemos o mês de agosto como chamando esse mês de o mês de missões, né? É claro que de repente chega alguém e fala assim, não, mas eu faço missões todos os dias. Se você faz, que maravilha. Amém. Mas normalmente não é assim que ocorre, né? Então, agosto é o mês de missões na Igreja Presbiteriana, né? A gente escolhe esse mês específico, embora pregue todos os domingos, né? Todas as vezes quando o pastor abre as Escrituras, ele está de alguma forma ensinando sobre missões. Mas é uma data comemorativa, é uma data que busca, a gente separa um mês para de maneira um pouquinho mais intencional, de uma maneira um pouco mais diretiva, homenagear, relembrar a vida, né, a obra, a chegada do primeiro missionário presbiteriano aqui no Brasil. Então, o fato de que o Ashbel Green Simonton, ele desembarca no Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859, então a gente separa esse mês para, de uma maneira um pouco mais focada, falar um pouco mais da obra missionária, né? E relembrando, né? A gente sabe que a gente deve dar honra para quem tem honra. Obviamente, toda honra e toda glória são dadas a Deus, sim. né? Mas isso em nada elimina, pelo contrário, a gente lembrar de homens e mulheres de Deus, né? Que gastaram a sua vida literalmente para colocar em prática a palavra de Deus. Então, agosto é o mês onde a gente separa para falar um pouco mais sobre missões
porque Simon chegou aqui nesse mês. E que história, né? Eu queria falar até que, por conta disso, semana que vem, nosso tema da semana, pela primeira vez vamos fazer isso no programa, né? A gente vai falar a semana inteira sobre missões. Então, missões transculturais, sobre plantação de igrejas. Você que já gosta desse tema, você que está aqui com a gente também não pode perder. Toda essa semana e semana que vem, que vai estar recheado o programa, eu queria falar também, Lídia, que o Nilson, além de ser pastor, ele também é historiador. Então já juntou tudo que a gente gosta para resolver o nosso tema hoje, que é alguém que entende de história. Foi, eu falei que não gosto de história justo aqui, né? A cara do professor, ai meu Deus. Mas é normal, isso é bom, né? Não é gostava, normal. pastor. Eu aprendi a gostar muito mais com a Bíblia. Isso é normal. Então, pastor, de acordo com a nossa enquete também, eu espero que o pessoal também responda aí, se vocês sabem quem foi Simonton. Mas, pastor, quem que foi então Simonton? Primeiro, né, depois a Lídia vai fazer algumas indicações. Nós temos pelo menos 2 livros que falam, né, que vão aí poder saciar a sua curiosidade sobre quem foi esse personagem, né, e você vai poder expandir mais o seu conhecimento. Mas assim, antes de responder também quem foi esse personagem, eu peço licença para vocês para tentar montar um pouquinho o que a gente chama de pano de fundo histórico, onde o Simonton estava inserido, né? A gente sabe que Simonton era um presbiteriano, era um protestante, era um reformado, era um calvinista, enfim. E esses termos às vezes são compreendidos, às vezes não, né? Então é importante a gente lembrar que tudo começou ali no século XVI, né? Na época da Reforma Protestante. E é importante que a gente lembre que na época da Reforma Protestante, a Reforma Protestante acontecida no século XVI, ela teve um primeiro movimento que foi um movimento mais luterano. E foi mais luterano porque, obviamente, nasce ali com as inquietações de Martinho Lutero ali na Alemanha. Então, cronologicamente, houve um primeiro movimento reformado, que é cronologicamente primeiro porque realmente vem primeiro. E, geograficamente, está inserido mais ali na Alemanha. Depois, existe o que alguns chamam de um segundo movimento reformado, que acontece cronologicamente um pouco depois, né, anos depois, como consequência, como influência do movimento luterano. E, geograficamente, ele não ocorre na Alemanha, ele ocorre mais na Suíça. E, normalmente, vários historiadores preferem chamar de reformado esse segundo movimento, né? Então, começa por aí. Então, tentando entender esse primeiro termo, reformado e protestante, que a gente vai tratar aqui como sendo sinônimos, nasce ali no século XVI, e especificamente nesse chamado segundo movimento reformado na Suíça, e principalmente com nomes como, e eu vou citar 2 nomes, o Ulrico Zwinglio, ali na Suíça, né, nos chamados cantões suíços, e depois, posteriormente, com João Calvino. Então, o primeiro termo que eu quero que a gente relembre aí, que vai ajudar a gente a entender quem é Simonton, é o termo reformado ou protestante, que nasce ali nesse contexto do século XVI. Agora, tentando entender um pouquinho mais o termo calvinista, de onde que vem esse termo? Então, esse segundo movimento reformado, ali no século XVI, com, primeiramente, Ulrico Zwinglio e depois, em segundo lugar, com João Calvino, o fato de que João Calvino, ele escreveu bastante, né? Ele escreve muitos comentários bíblicos, muitos tratados teológicos, muitas obras teológicas, muitos opúsculos, né? Que eram aqueles pequenos livros que, normalmente, eles tinham a intenção de responder alguma polêmica teológica daquela época. João Calvino escreve bastante e, por isso, ele tem um destaque. Então, aqueles que começam a ter as suas ideias sintonizadas com as ideias de Calvino, aqueles que começam a ser influenciados pelo João Calvino, eles são chamados de calvinistas, porque eles têm, basicamente, as mesmas ênfases que Calvino tinha, que, na verdade, são as ênfases, basicamente, que a Bíblia, que as Escrituras ensinam. Então, basicamente, é isso. E aí depois, essa fé reformada, protestante, calvinista, ela começa a se espalhar na Europa toda. E aqui eu quero destacar principalmente a sua influência ali nas chamadas Ilhas Britânicas, principalmente na Inglaterra e na Escócia. Na Inglaterra tem um elemento muito interessante, e aí a gente já vai chegar em Simonton. Na Inglaterra, a igreja da Inglaterra, ela tem até hoje, ela é organizada até hoje, ela é uma igreja episcopal, ou seja, os seus líderes, os bispos, e principalmente naquela época, hoje não tanto assim, mas naquela época os bispos, os líderes da igreja inglesa, eles eram escolhidos não pela igreja, mas eram escolhidos pela coroa, pelos reis. Então isso significa que existia um atrelamento, uma influência muito grande entre poder temporal, estatal, real, e o poder, no caso, o poder da igreja.
O presbiteriano, né, aí que vai surgir o termo, o calvinista, o reformado protestante, entende de uma outra maneira. O calvinista entende que os líderes da igreja não devem ser escolhidos pelo Estado ou por algum rei, mas devem ser escolhidos pela própria igreja. E eles eram, quem são esses líderes, no caso, numa igreja reformada? São os presbíteros. Tanto os presbíteros regentes, aqueles que já administram, quanto os presbíteros docentes, aqueles que vão ensinar. E aí você tem um choque de ideias. No início, até que o presbiterianismo tem uma aceitação na Inglaterra. Inclusive, a Inglaterra chegou a ser governada, o único período onde a Inglaterra não foi anglicana foi o período onde um cara chamado Oliver Cromwell, um presbiteriano, esteve à frente. Então, a Inglaterra teve uma única exceção onde ela foi uma república, chamemos assim, de uma república protestante presbiteriana. Depois, né, o filho dele toma o lugar e ele não tem todo o talento que o Oliver Cromwell tinha, e enfim. Mas aí, na Inglaterra, isso não vai dar tão certo num segundo momento, e aí nesse contexto que está inseridos os puritanos, e aí muitos deles vão fugir para as 13 colônias, e o Simonton vem de lá. Agora, na Escócia, ali a fé protestante, reformada, calvinista, presbiteriana, ela vai ter um sucesso maior. Tanto é que aquele que é considerado o pai ou o patriarca do presbiterianismo não é João Calvino, é John Knox. E ali, especificamente na Escócia, a fé presbiteriana ela vai ter sucesso. E aí o que isso tem a ver com Simonton? Tudo, porque tanto ingleses, presbiterianos, calvinistas, reformados, quanto escoceses, eles vão para as 13 colônias, que vão ser conhecidas posteriormente como os Estados Unidos da América, e vão colonizar os Estados Unidos. E aí vem o Simonton. Simonton é fruto desse processo. Simonton está incluído nesse processo, obviamente, anos depois. Então, Simonton, ele foi um jovem, ele era filho de pais reformados, presbiterianos, enfim. Ele foi criado nesse ambiente cristão, ele e os seus irmãos. Seu pai era um médico reformado, né? A sua mãe era uma dona de casa, filha de um pastor, também reformado, né, protestante. Ele começa a estudar, ele tem um bom desempenho na escola. Simonton sempre teve uma inquietação, que é de saber qual é o seu lugar nesse mundo, como aproveitar bem, Lídia e Pedro, a sua existência. E aos 19 anos de idade ele se torna professor e sai para vários lugares para ensinar. Mas é um pouco desgostoso com isso, ele vai estudar Direito, e quando ele está mais ou menos no meio do seu curso de Direito, ele é influenciado, e aqui é um detalhe muito importante, ele é influenciado por um dos vários avivamentos que aconteceram ali na América do Norte. E em um desses avivamentos o impactou com tamanha força que ele agora entende que a sua angústia, as suas inquietações existenciais, né? Não existencialistas, existenciais, elas são supridas pelo que ele teve de resposta. Então ele tem certeza que ele deve dedicar-se, ele já era um cristão, deixando bem claro, obviamente, né? Ele já era um cristão, mas agora ele quer ter um compromisso com Cristo mais íntimo. O que ele faz? Ele se matricula no seminário de Princeton. Antes ele já havia estudado no colégio de Nova Jersey, que posteriormente vai se tornar a Universidade de Princeton. Agora ele vai para o seminário de Princeton, lembrando que aquele contexto todo, né, não existia, pelo menos naquele contexto, não existia algo que hoje, infelizmente, até o cristão já aceita, que não devia aceitar, que é a dualidade entre intelectualidade e fé cristã. Né? O pensamento protestante, fazendo uma digressão rápida aqui, ele deixa bem claro, né, que ao lado de uma igreja deve ter uma escola, todo o pensamento deve estar subordinado ao pensamento de Cristo, enfim, fechando parênteses e voltando para Simonton. Simonton, então, ele entra no seminário presbiteriano, no seminário de Princeton, e logo no primeiro semestre, quando ele ouve a pregação de um professor, que é conhecido no Brasil por uma teologia sistemática chamado Charles Hodge, ouvindo o sermão de Charles Hodge, que é um professor de teologia sistemática, né? Para quem acha que teologia sistemática é uma coisa muito fria, que não tem nada a ver com missões, Simonton foi chamado nesse contexto, e aí ele decide consagrar a sua vida para a obra missionária em um outro campo.
O professor Alderi Souza de Matos, que é o historiador oficial da Igreja Presbiteriana, ele deixa bem claro que no início Simonton levou em consideração a possibilidade de ir para a Bolívia, mas depois ele muda de ideia e vem para o Brasil, ele decide vir para o Brasil. E nós não temos informação sobre o porquê ele escolheu o Brasil, né? Mas o fato é que ele vem para o Brasil e ele desembarca no Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. Então, de uma maneira muito rápida, esse é um pouquinho aí do Ashbel Green Simonton. Que história incrível. Eu tô aqui assim, ó. Como é gostoso de ouvir, né? Eu falei que eu comecei a gostar de história, mas, pastor, eu queria atentar para uma parte que o senhor comentou sobre quando ele estava incomodado, né? E como é interessante a gente ver hoje... A gente vê como Deus trabalha, a gente vê hoje uma história, a igreja presbiteriana tão grande, tão importante para o cristianismo, e começou com um incômodo, né? É impressionante isso, o propósito de Deus. Então você vê aí, sem explicar por que ele mudou de ideia, né? Não foi para lá, veio para cá. E como é interessante isso, ver que às vezes nem todo incômodo ele é ruim, né? Sim. Que todas as coisas cooperam para o bem e o propósito de Deus cumprindo. É lindo isso, pastor. Que história gostosa, mas tem mais. Quero perguntar para o senhor, ele foi o primeiro protestante a chegar no Brasil, o primeiro missionário protestante a chegar no Brasil? Não, ele não foi, né, o primeiro missionário protestante a chegar no Brasil. De uma maneira assim, vou tentar ser bem rápido. Lá no século XVI, logo depois da chegada dos portugueses aqui no Brasil, chegaram os franceses. Franceses reformados, não todos, obviamente, né? Mas houve uma expedição francesa que ficou conhecida na história. Provavelmente nessa época a gente estava fazendo outras coisas nas aulas de história, né? Eu estava pensando em futebol e outras coisas. Mas tem um episódio lá que a gente às vezes esquece, que é o episódio da França Antártica, né? Então, logo depois da chegada dos portugueses, em 1500, né, mais ou menos por ali, um pouco depois, 3 décadas depois, chegam os franceses na Baía de Guanabara. Então, quase que o Brasil se torna uma colônia francesa. E eles ficam aqui durante 5 anos, basicamente. E o que isso tem a ver com fé reformada? O líder dessa expedição foi um sujeito chamado Nicolas Durand de Villegagnon. E ele escreveu uma carta para Calvino, porque ele sabia que se os protestantes viessem para cá, provavelmente, esse era um pensamento dele, esse almirante, que era às vezes católico, às vezes protestante, ele era mais um político, né? Ele fala assim, ó, eu posso não concordar de repente, né, com os protestantes em tudo, mas eu creio que eles vão civilizar essa terra aqui. Porque de repente eles têm uma intelectualidade maior, uma coisa assim. Ele escreve uma carta para Calvino e Calvino envia 5 ou 6 pessoas para vir para o Brasil, né? Provavelmente o mais conhecido desses homens que vêm para o Brasil é um sapateiro chamado Jean de Lery, que escreveu um livro, né, que depois fica famoso, Viagens à Terra do Brasil, né, que inclusive vários já escreveram dissertação de mestrado, tese de doutorado, em cima desse personagem. Inclusive o professor Christian Briali, ele tem um trabalho nesse sentido aí. E, só que não dá, entre aspas, não dá certo, eles ficam só 5 anos, depois eles são expulsos, a maioria deles é degolado e depois jogado ao mar. Mas desse período, Lídia e Pedro e todos que estão nos acompanhando aí, tem um documento muito importante que fica para a gente, né? Aqui nesse livro, escrito pelo Jean Crespin, né? A Tragédia da Guanabara, aqui nós temos provavelmente o maior legado, né, desse período que, entre aspas, não deu certo aqui no Brasil, que foi a Confissão de Fé da Guanabara, né? A confissão, eles escreveram, esses homens simples, mas se você ler a Confissão de Fé da Guanabara, você vai ver que ali existe muita densidade, muita profundidade teológica. Então houve uma primeira tentativa no século XVI com os franceses, depois uma segunda tentativa no século XVII com os holandeses, a Igreja Reformada Holandesa no século XVII, principalmente no Nordeste, em alguns lugares da Bahia, num lugar específico da Bahia, mas principalmente em Pernambuco, holandeses reformados vieram para o Brasil, né? Mas eles ficam aqui durante algum tempo, mais de uma década, mas depois são expulsos pelos portugueses, né? O nome mais conhecido dessa época é o nome do líder dos holandeses, que era o Maurício de Nassau, né?
E depois essa história dos holandeses, inclusive, rende um pouco a cultura brasileira, né? Tem um sujeito chamado Calabar, que a princípio estava do lado dos portugueses, mas depois ele se converte e vai para o lado dos holandeses, né? Então, do ponto de vista português, Calabar é um traidor. Do ponto de vista dos holandeses, Calabar é um cara realmente firme na fé. Inclusive, Chico Buarque escreveu, né, uma música em relação ao Calabar. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o Calabar, tem um artigo na Fides Reformata, né? O nome do artigo é Quem foi Calabar? Né? Então, se você quer aprender um pouco mais, dá uma olhada lá. O Brasil, depois do século XVII, ele fica 1,5 séculos com um certo silêncio de vindas de protestantes para cá. Aí depois começam a chegar, ali no final do século XVII, início do século XVIII, melhor, no início do século XVIII, luteranos vêm para cá. Depois, metodistas também começam a chegar para cá, anglicanos vêm para cá. Só que eles vêm com a seguinte intenção: existiam alguns alemães aqui. Então, vêm missionários alemães para pregar para alemães. A princípio, eles não têm intenção de pregar para o brasileiro, né? Ou para o índio, ou para o negro, ou para aqueles que, né, são produto disso daí, são resultado tanto dos indígenas, quanto dos portugueses, quanto dos negros, né? Que é a miscigenação brasileira. E os historiadores chamam isso daí de imigração, né? De protestantismo de imigração. É a vinda de missionários para pregar para os seus pares. Depois isso muda. Lá em 1830, né, indo para a metade do século XIX, ao invés desse fenômeno do protestantismo de imigração, começam a vir alguns missionários para pregar para brasileiros. Uau. Né? E aí o nome que se dá disso é protestantismo de evangelização mesmo. Né? E aí Simonton está exatamente nesse contexto. Simonton não foi o primeiro missionário protestante no Brasil, né? Mas ele vem bem depois. Existiram outras tentativas, tanto dos franceses quanto dos holandeses, alguns luteranos, alguns metodistas, como o Daniel Kidder, que é um personagem muito importante, um colportor. O que é um colportor? É uma pessoa que vinha para cá. Hoje, naquela época, era muito diferente de hoje, né? Onde nós temos zilhões de Bíblias. Naquela época, a circulação de Bíblias, ainda mais a chamada Bíblia protestante, era assim que os católicos classificavam, né? A Bíblia protestante, que é uma Bíblia errada, uma Bíblia espúria, era difícil de circular aqui. Então, colportor é aquele que vem vender, entregar, fazer com que as Bíblias circulem aqui. E o Daniel Kidder é um personagem muito importante. O Fletcher também é outro personagem muito importante dentro desse contexto. Então, Simonton não é o primeiro que vem para cá. Mas quando ele vem com a intenção não de pregar para os seus pares, mas pregar para os brasileiros. Que amor pelo Brasil, hein? Que história de Simonton. Como é que faz para decorar esse tanto de nome, né? Eu também. Você vê que eu me perdi também, né? Eu tô com a colinha aqui. Não vi. Pastor, primeiro que eu acho muito legal a gente também conhecer a história, né? Muito. Hoje a gente vê a igreja brasileira em geral crescendo tanto e os lugares que vieram trazer o evangelho para a gente, sim, precisando hoje do suporte da nossa igreja aqui que recebeu o evangelho por eles, né? Exato. E sobre Simonton, então ele chegou aqui no dia 12 de agosto e depois, como é que foi a jornada dele no Brasil? Jornada dele, essa daqui eu tenho que me recorrer aqui um pouquinho à minha anotação, porque ele morre jovem, né? Sim. Ele morre jovem, ele morre com 34 anos de idade. E os especialistas em Simonton, eles deixam bem claro que se você for tirar um período que ele volta para os Estados Unidos bem rápido para ver a mãe dele, né, para descansar um pouco, e descansar entre aspas, né, é descansar, mas para apresentar o seu trabalho, se você for calcular o que ele trabalha no Brasil, são 6 anos. Nossa. Mas são 6 anos que a princípio a gente acha que é muito pouco, e é de alguma forma. Sim. Mas assim, pela graça de Deus, ele foi utilizado para fazer muita coisa. E você 6 vê anos que intensos, né? Exatamente, 6 anos extremamente intensos. Então, um pouquinho de algumas coisas que eu quero separar para a gente é que é o seguinte: você já falou quando ele desembarca aqui, dia 12 de agosto de 1859. Sim. É a data do embarque. Ele conhece um cara que é muito importante, um congregacional, que é o Robert Calley. Não sei se vocês lembram, mas se você abrir o nosso inário presbiteriano, tem vários hinos do Robert Calley. Robert Calley e a sua esposa Sarah Calley, né, que ficam ali na região do Rio de Janeiro, ali mais ou menos em Petrópolis. E Simonton é um presbiteriano, o Robert Calley é um congregacional, e eles
tiveram lá algum tipo de tensão em algum momento da vida, mas eles eram amigos e se normal ajudaram também acontecer, mutuamente, né? Isso é normal, né? Em abril de 1960, ou seja, quase 2 anos depois, ele dirige o primeiro culto em português. E aí você fala assim, por que demorou tanto? Primeiro, porque no início ele não conhecia a língua. Então, os primeiros meses, quando ele chega no Brasil, ele prega para basicamente 2 tipos de público. Ele prega para as pessoas que estavam dentro dos navios, ali na Baía da Guanabara. Os navios que estavam atracados na Baía da Guanabara são público-alvo da pregação de Simonton, porque ele fala para quem tem a mesma língua dele, e também em alguns lares de estrangeiros. Enquanto isso, ele está aprendendo a língua. Então, um ano e pouco depois, ele consegue pregar para os brasileiros. Em 12 de janeiro de 1862, ele organiza a primeira igreja presbiteriana lá no Rio de Janeiro, que hoje é a catedral, né? A catedral presbiteriana. E ali, junto com um amigo dele, muito caro a ele, que é o Francis Schneider. E ali, a princípio, tem mais pessoas, Alemão. mas eles só recebem 2 pessoas, que é um português e um americano. Então, quando ele organiza a igreja presbiteriana, a primeira, não tem nenhum brasileiro. Né? No início. E isso, a princípio, parece que desanima, né? Vai desistir? Não. Ele continua. Depois ele viaja para os Estados Unidos, um ano depois, em 62, ou melhor, no mesmo ano, 62, para basicamente 3 motivos. Ele quer descansar um pouco, ele quer, porque no começo foi bem intenso, ele quer promover o seu trabalho ali nos Estados Unidos, e ele quer também visitar sua mãe, porque ele fica sabendo que a sua mãe está doente. E aí ocorre uma primeira grande tristeza na vida dele, que quando ele desembarca nos Estados Unidos, na região ali da Pensilvânia, que é onde ele nasceu, ele fica sabendo que a mãe dele já havia sido morta. Né? Ela já havia morrido. Né? Ela morreu. Mas aí ele continua, ele prega em diversos lugares, e aí ele vem a conhecer aquela que seria a sua esposa, que é a Ellen Murdoch, né? Que era filha ali de um pastor. Ele se casa com a Ellen, volta para o Brasil, e aí a obra continua aqui no Brasil em 63. Em 64, acontece algo muito importante. Né? Na verdade, algumas coisas muito importantes. Uma que é extremamente triste e que vai marcar a vida dele até o final, e algumas outras que são muito importantes, que deixam ele alegre, né, que de repente animam nesse contexto de tristeza. Ele casa com a Ellen, vem para o Brasil, e quando eles têm a primeira filha, que vai ser batizada em homenagem à mãe, que é Ellen também, né, 9 dias depois, a mãe morre, a esposa dele morre, né, por causa de complicações ali no parto. Né? E ali os biógrafos de Simonton deixam bem claro que isso é uma tristeza, e obviamente a gente entende isso, que vai marcá-lo até o final da sua vida. Né? É claro que ele vai experimentar momentos de amizade com outras pessoas, mas é algo que marca a sua vida. Algo muito importante e alegre que acontece nesse contexto, nesse mesmo ano de 64, é que, e aí é um outro personagem, né, que é fantástico da gente conhecer, é que um ex-padre, o José Manuel da Conceição, ele já era apelidado, né, quando ele era católico, ele já era apelidado de padre protestante, porque ele já acreditava em vários elementos ali que vão caracterizar o protestantismo. Ele vai para a igreja presbiteriana e é aceito na igreja presbiteriana. E depois vai ser ordenado o primeiro pastor presbiteriano, que não é, no caso, norte-americano, né, pastor presbiteriano brasileiro, que é o ex-padre José Manuel da Conceição. Conhecidíssimo, né? Seminário JMC, enfim, né? Foi, aí vem a história, outra história. Tem outros elementos aí, tem muita coisa para falar. Nesse ano de 64, só que é importante, até você que é jornalista, né? É criado, e é o Simonton que cria, uma imprensa evangélica, que é o primeiro jornal protestante tupiniquim que circulou no Brasil durante 24 anos. E circulava, e tem trabalhos acadêmicos baseados nisso daí, circulava entre a alta roda de intelectuais brasileiros. Né? Altos intelectuais brasileiros liam, de alguma forma, tiveram contato, de alguma forma, com o imprensa evangélica. E eu creio que... Aí depois tem a morte dele, né? No dia 27 de novembro, ele vem para São Paulo, basicamente por 2 motivos. A filha dele, a Ellen, né, a pequena Ellen, estava sendo criada pela Elizabeth Blackford, ali ela estava aqui em São Paulo. Então, ela estava criando a Ellen, e ele vem para saber como é que está a filha dele. E ele vem para São Paulo também, rapidamente, porque o Rio, já naquela época,
era muito quente. E o Rio também, ali existiam várias epidemias, inclusive ele morre de febre amarela. Então ele vem para São Paulo para, de repente, na esperança desse clima, comparado com o Rio um pouco mais ameno, ele pudesse experimentar algum tipo de melhora. Ele não melhora, ele piora da saúde e ele vem a falecer no dia 9 de dezembro de 1867, com 34 anos. Ele ia completar um mês depois, eu acho que 35 anos, ele morre aqui em São Paulo e é sepultado ali no iniciante ali, cemitério dos protestantes, aqui fica aqui perto da Avenida Consolação. Então, basicamente, de uma maneira assim muito rápida, esse é um pouco da trajetória do Ashbel Green Simonton. Muito bom, né? Não, várias perguntas. Essa parte de fundar a primeira imprensa evangélica me chamou muito a atenção, porque eu estudei, eu pesquisei um pouquinho dessa parte aí, é fenomenal, né? Sim. Porque, fala sério, o cara, ele produziu muito, ele rendeu muito, muito movido por Deus. A idade dele é muito próxima à idade de Cristo, né? Você vê o quanto que ele fez, né? 34, um ano a mais que Cristo, né? Pode falar, Pedro, senão eu falo. Não, porque muitas vezes a gente tem a ideia, né, de que, ou não a gente, mas as pessoas de fora da igreja, né? Não, porque a igreja não gosta de estudo. Aí você pega o panorama histórico de que ao lado de toda igreja tinha que ter uma escola. Aí, não, porque a igreja não gosta de imprensa, de notícia, de verdade, Não, aí você vê a criação da imprensa evangélica, né? Então, você vai entendendo na história de que, calma, não, vocês estão falando besteira. E é bom conhecer, né, a história da igreja, e principalmente do nosso país, né, que muitas vezes o pessoal sabe de cor sobre toda a reforma, e tem que saber mesmo sobre como é que foi o avivamento em um monte de lugar, só que não sabe a história da igreja no próprio país, né, no Brasil. E uma coisa interessante que você falou agora, Pedro, que o pastor também comentou, ele foi um reflexo de um avivamento, né? Sim. Olha o resultado de uma pessoa... O chamado dele estava num contexto... num contexto onde houve o avivamento, né? O que pode acontecer com a vida de uma pessoa que Deus move para fazer alguma coisa, né? Sim. Então, eu quero falar isso para a gente trazer para as nossas vidas também como exemplo, né? Pastor, só um pouquinho para o senhor até dar uma respiradinha aí. Pedro, vamos dar uma olhada nos comentários? Vamos, com certeza. A Havana está sempre aqui com a gente, né? Ela falou que gosta de biografias, que o pastor Simonton, missionário que fundou a igreja, que o Simonton é o missionário que fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil. O Leonardo Polotti falou, glória a Deus por essa linda história. A Ilza falou, bom dia, irmãos. Ela começou a entrar no mérito lá do Brasil talvez ter sido colonizado pelos franceses, tal, como o Nilson colocou. E a Nadiele Sá colocou algumas notas aqui, né, do FIDES Reformata, Calabar, só para o pessoal ir lembrando, Imprensa Evangélica Simonton. O reverendo Edivar falou, parabéns, IPB, pelos seus 161 anos. E aqui tem muitas pessoas falando de PPTV, Campina Grande, e a Wanda gostou muito do resumo. Eu queria saber, pastor, qual então que é a importância de Simonton para a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Tá. Simonton foi um jovem, como nós vimos, né? Uhum. Uma pessoa muito jovem que, como fruto, né, do agir de Deus ali no contexto de avivamento nos Estados Unidos, ele atende ao chamado de Deus, vem para um país diferente, com uma língua diferente, né, num contexto completamente diferente do dele, ou boa parte diferente do dele. Ele passa por inúmeras dificuldades, como nós vimos, né? Claro que a gente falou de uma maneira, nós falamos aqui de uma maneira bastante resumida, e mesmo, né, aquilo que a gente estava falando no início, mesmo tendo trabalhado um período de 6 anos, quando você vai descontar o período da viagem dele para os Estados Unidos, a volta, então, basicamente, o ministério dele aqui, depois dele ter aprendido português e tirando o tempo que ele ficou um ano e alguns meses fora do Brasil, ele trabalha durante 6 anos. E aí, durante esses 6 anos, né, um pouco do legado, a importância dele, que o Pedro está colocando, além daquilo que nós já falamos, né, a fundação da igreja no Rio de Janeiro, a criação da imprensa evangélica, ele organiza o presbitério do Rio de Janeiro, e a princípio a criação de um presbitério parece ser algo meramente burocrático, não. O presbitério é um órgão maior que agora vai reger administrativamente
vários outros presbitérios. Perdão, o presbitério vai reger várias outras igrejas, vários outros conjuntos de igrejas. Então, a criação de um presbitério no Brasil, do primeiro presbitério no Brasil, mostra que ele está, como é que chama? Abrindo espaço na selva, né? E ali o Brasil realmente era quase que uma selva, abrindo espaço administrativo numa selva que era o Brasil e deixando agora um terreno mais aplainado para aqueles que viriam depois dele. Algumas outras coisas importantes. Ele cria também uma paróquia, aquilo que a gente estava falando, né? Ao lado de uma igreja, uma escola. Ele cria uma escola, lindo. Sabendo que isso é muito importante para o povo brasileiro. Ele também se preocupa com o treinamento de novos líderes, talvez uma das atitudes mais sábias de um líder, treinar novos líderes. Verdade. Então ele cria um seminário aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que dura pouco tempo, mas aqui acho que é muito interessante, ele forma os primeiros 4 pastores depois do José Manuel da Conceição. E o nome deles aqui eu vou citar, que é o Antônio Bandeira Trajano, o Miguel Gonçalves Torres, o Antônio Pedro de Cerqueira Leite, e tem um pastor que tem a ver com a IPP, porque ele foi pastor da IPP, que é o Modesto Perestrelo Barros de Carvalhosa. É um dos primeiros pastores que está lá na nossa galeria dos pastores aqui na IPB. Né? Ali em 1800, eu não lembro a data agora. Ele tinha também, o Simon, isso aqui é muito interessante, um espírito tolerante, né? Tolerante biblicamente falando, para com aqueles que tinham fé, um outro tipo de fé. Né? Então ele tinha contato com católicos, ele conversava com católicos e com pessoas de outras denominações. Obviamente isso não significava nenhum tipo de fraqueza em termos de identidade confessional, absolutamente não. Mas ele, eu creio que é uma pessoa que poderia servir de um guia, né, de uma pessoa para a gente conhecer um pouco mais sobre como, ao mesmo tempo, preservar a identidade confessional, mas não ser bélico, mas não ser polarizado no pior sentido dessa palavra, né? E, enfim, ele tinha um interesse muito grande por literatura, então ele escreve muito para o brasileiro ler, e ele também tinha essa visão de não se isolar. Ele tinha uma visão social, e que aqui é interessante, a visão social de Ashburn Simonton, ela vinha das Escrituras. E ela não vinha de alguma ideologia não cristã, nada disso. Ele deixava bem claro que preocupação genuína com a espiritualidade e com o aspecto social nasce nas Escrituras, continua nas Escrituras e é definida somente pelas Escrituras. Né? E eu termino deixando aqui claro também a questão do desprendimento dele. Né? Um norte-americano que vem para o Brasil e tem uma vida bem desprendida das questões materiais e que morre aqui no Brasil, dedicando toda a sua vida para a honra e para a glória de Deus e para a obra missionária. Então, basicamente, né, de uma maneira muito rápida, seria isso. Pastor, queria fazer uma pergunta, acho que dá tempo de fazer uma perguntinha do chat. Queria ler os comentários, né? O Robert Costa falou: bom dia, paz do Senhor, sou oriundo da Igreja Presbiteriana e hoje sou pastor da Assembleia de Deus. Excelente programação, saber nossas origens. Parabéns e Deus continue abençoando a todos. O Adriano falou: bom dia, irmãos. A história é fantástica. A minha oração é que o Senhor mova os nossos corações para a obra missionária. Fortaleza do Ceará. Amém, Adriano. E ele falou que tem o livro O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Relata um pouco dessa história. Eu não conheço o livro. Sim, sim. Acho que é escrito pelo reverendo Alderi e pelo reverendo Adão Carlos do Nascimento. E tem uma pergunta aqui, enfim, como você sabe muito de história, Nilson? O Leonardo Palmeira perguntou, o que poderia dizer sobre Daniel Berg? Qual foi a importância e implicações do trabalho dele, fundador da Assembleia de Deus? Daniel Berg, né, um sueco, né, ali dos países nórdicos, ele vem para o Brasil, diferente do Simonton, que vem mais para a região do Rio de Janeiro, o Daniel Berg vem para a região mais do norte ali do país, e a gente poderia dizer, né, que o Daniel Berg é para a Assembleia de Deus o que o Simonton é para a Igreja Presbiteriana, né, também de um pioneiro, de uma pessoa, né, ele e sua esposa, que se dedicaram à obra missionária, né, influenciados ali por todo o contexto ali religioso dele, e que vai que vai ser usado, né, digamos assim, por Deus, assim como Simonton foi usado na Igreja Presbiteriana, ele vai ser usado ali como sendo pioneiro da obra assembleiana em terreno brasileiro. Né? Um servo de Deus também merece ser conhecido, merece ter a sua história contada. Que demais, que demais.
Ai, como que essa história, pastor, pode se tornar, além de ouvir assim e aprender, né, que já é um incentivo, só de ouvir ela já é um incentivo para a gente, mas eu acredito que tanta sabedoria, graças a Deus, né, que Deus permite usar o Senhor para nos informar, como que essa história ela pode se tornar um incentivo e um exemplo para nós cristãos, pastor? Eu creio que conhecer a história, né, primeiro, conhecer as Escrituras, ponto. E conhecer o efeito do poder de Deus, das Escrituras na vida de qualquer homem ou qualquer mulher, em qualquer tempo, sempre vai fazer com que a gente repense a nossa vida. Olhando para o exemplo do Simonton, eu separei algumas verdades aqui que eu gostaria de compartilhar. Em primeiro lugar, deve despertar em nós gratidão a Deus por ter movido homens e mulheres em diferentes tempos para fazer missão, né, para fazer as famosas missões, né, o espalhar do Evangelho do Reino, em diversos lugares. No caso do Simonton, graças a Deus que ele foi movido por Deus para vir até o Brasil, né, e trazer a fé, assim como o Daniel Berg fez, assim como outros de outras religiões fizeram, de outras denominações fizeram. Conhecer Simonton também deve gerar em nós, pela graça de Deus, fortalecimento da nossa fé na veracidade da palavra de Deus, né? Foi alguém que saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil para compartilhar a palavra de Deus, dedicar sua vida a isso. Reconhecimento também do poder e da soberania de Deus, que usa pessoas frágeis, que usa pessoas, né, homens como nós, mas para fazer algo maravilhoso. Então não é o fato de que Simonton era uma pessoa espantosa. Deus é um Deus espantoso, né? Simonton era um servo de Deus que se colocou nas mãos de Deus, né? Uma pessoa fraca, frágil, um pecador que foi salvo, mas foi usado para fazer uma obra maravilhosa. Isso deve continuar acontecendo. Conhecer a história de Simonton também deve nos levar a renovar os nossos compromissos de fé, né? Compromisso de fé e a consagração das nossas vidas para a obra de Deus. Não precisa necessariamente o Pedro sair de São Paulo, a não ser que Deus o chame. Então, Pedro, ou aqui em São Paulo, ou em qualquer lugar do mundo, a Lídia, ou aqui em São Paulo, ou em qualquer lugar do mundo, ser usada por Deus para a honra e para a glória de Deus, do jeito que ele quiser. No caso do Simonton, viveu 34 anos, gastou sua vida, hoje está na eternidade, gozando os benefícios do reino de Deus. É verdade. Então, cada um vai ter a sua história. Que pontos bem colocados, né? Muito bom avaliar para esse ponto. E como o Adriano falou aqui, né? E foi o início do programa que a gente já falou, né? Para que desperte as pessoas para missões, né? Para que esse testemunho, é claro, como a gente já falou também algumas vezes, mas é bom sempre frisar, a gente não está aqui para levantar o nome de Simonton, não, mas para levantar o nome de quem enviou Simonton, né? Que foi Cristo, foi Deus. Então, a obra não é dele, mas ele foi ferramenta de Deus, então é bom a gente lembrar disso para a gente entender, como o pastor falou, né? Como pecadores, como nós, como Simonton, podem ser usados por Deus para dar frutos tão lindos, né? Como a igreja que a gente ama demais, que é a nossa igreja presbiteriana, e também como outros homens de Deus vieram para cá e, enfim, trouxeram o evangelho. Isso é interessante porque o conhecimento correto da biografia de Simonton, da biografia de Calvino, ou de qualquer servo de Deus, vai nos levar a ver que eles eram homens frágeis nas mãos de Deus. É só quando alguém não entende corretamente a palavra e o personagem que ele quer estudar, que ele exalta o personagem e não a Deus. Sim. Conhecimento correto de Simonton vai falar, gente, é só pela graça de Deus e Deus seja louvado. Olha só. Agora, quando não entende correto, aí começa a exaltar a pessoa e Deus fica em segundo plano. Tá vendo como é bom ouvir professor, gente? Sabe, né? Que interessante. Pastor, uma pergunta. A Sandra perguntou, e é uma curiosidade, não sei se dá para saber. Mas será que ele teve contato com Dom Pedro II? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei se eu saberia curiosa responder. Essa pergunta. Eu não sei se ele realmente teve esse contato. Essa, de repente, a gente deixa um asterisco e depois a gente vai pesquisar. Para a gente pesquisar. Muito boa pergunta, Sandra. Que ele tinha contato com pessoas, tanto, né, os mais populares, quanto aqueles que faziam parte da alta cúpula da sociedade brasileira, né? Inclusive o imprensa evangélica, nós já dissemos, ele circulava, e isso fez com que ele ficasse com que ele tivesse conhecido. Acesso também, Agora, né? se ele realmente trocou correspondências, conheceu personagens que estavam na direção política do Brasil, aí eu teria que estudar mais. Muito boa pergunta. Boa pergunta. E a filha do Simonton, a gente falou aqui, né? A filha do Simonton, ela foi criada pela tia. Pela tia, né? Pela tia aqui em São Paulo. E mais uma pergunta, pastor. Houveram outros missionários estrangeiros contemporâneos a ele?
Sim, aí, ali na época de Simonton, já ali na metade do século XIX para frente, aí existiam no Brasil muitos luteranos, muitos congregacionais, muitos metodistas. Os assembleianos vão chegar um pouquinho depois, algumas décadas depois, né? Eu lembro basicamente desses. Anglicanos, né? Basicamente esses 4. Anglicanos, luteranos, metodistas e o outro que eu esqueci. Congregacionais? Isso, congregacionais, além dos presbiterianos. Além dos presbiterianos. O século XIX, não, o final do século XIX, início do século XX, aí é que entra a questão de quem estava nos acompanhando, eu esqueci o nome dele, que entra os assembleianos. Do Leonardo. E aí vários que tem uma orientação um pouco mais pentecostal. Tanto é que existem historiadores que classificam ali o final do século XIX e início do século XX como a era pentecostal, porque realmente os nossos irmãos pentecostais, eles vêm com uma abundância muito grande aqui para o Brasil. Entendi. Fora as igrejas que nascem aqui mesmo em terreno brasileiro. Muito bom, né? Muito bom. Agora vamos voltar para 12 de agosto de 2020. Ai, que delícia. Muito bom, tô amando. E, pastor, é muito bom se deixar. A gente tem várias perguntas, as pessoas estão gostando muito no chat, mas eu queria pedir para o senhor, então, deixar uma mensagem final para quem está assistindo ou vai assistir futuramente essa preciosidade de programa que vai ficar salvo aí para você assistir depois. E eu quero assistir de novo. Palavras finais. Então, em primeiro lugar, assim como Simonton, né? E isso vale para todos nós, que nós conheçamos mais a palavra de Deus, né? Porque o que fez diferença na vida de Simonton foi a graça, a misericórdia de Deus na vida dele, né? O fenômeno lá do avivamento, e um teste inequívoco de que um avivamento é legítimo é quando ele levanta realmente pessoas pelo poder de Deus, pela pregação, na instrumentalidade da palavra de Deus, para transformar a vida de pessoas. No caso, você está aqui diante de um personagem que, pela graça de Deus, sofreu, gastou a sua vida e se alegrou durante os 34 anos de idade dele na obra de Deus. Então esse é um sinal inequívoco da genuinidade lá do avivamento pelo qual ele passou. Bem diferente dos pseudo-avivamentos que muitos falam que existem hoje nas nossas terras, né? Então conheçamos mais a palavra de Deus, assim como Simonton conhecia. Conheçamos mais a história, né? A Lídia já falou, o Pedro já falou. Às vezes a gente não gosta do professor de história, às vezes a gente não gosta daquela sucessão de datas sem sentido, mas quando você se apaixona por algo da história, as datas vêm depois, né? É aquela história que às vezes eu já contei, né? Uma coisa é quando o Pedro, se eu falar para o Pedro, decora 9 números aqui, 9257 ou 8648. Aí, de repente, daqui a pouco você já esquece. Agora, se esse for o número da sua namorada, aí você decora. Então, se você se interessar pelo que aconteceu, pelo personagem, os números vêm depois, entende? Então, conheçamos mais história, conheçamos mais biografias. O Russell Shedd deixava bem claro que o que foi usado, muito do que foi usado na vida dele por Deus, para que ele tivesse a sua fé reanimada, foi o conhecimento de biografias. E biografias de homens como Simonton. Homens que eram simplesmente homens, mas nas mãos de Deus, né? E participemos da história. Então, leiamos mais a Bíblia, conheçamos mais a história e que Deus nos use para também, né, participar dessa história. Isso não garante que o nosso nome um dia vai ser biografado, essa não deve ser a nossa intenção. No caso de Simonton foi. Mas muitas pessoas que trabalharam com Simonton e foram tão importantes quanto ele, a gente nem conhece. Mas não importa se vai ser conhecido ou não, né? É se Deus nos conhece e que nós possamos aprender com isso, né? Que a história de Simonton possa trazer edificação para a sua vida na medida em que ela revela Jesus Cristo, porque é só assim que pode trazer edificação. Amém, amém. Obrigado, pastor, mais uma vez. O pastor Nilson foi a primeira pessoa a participar de 2 programas aqui com a gente. A dobradinha. Vocês estão tendo muito nãos, então vocês estão recebendo muito não. Não é. A gente chama sempre. Pastor, muito obrigado mesmo. É um privilégio, uma bênção ter o senhor aqui. Ok. Verdade. Pastor, você quer mostrar rapidinho? Só um livro. Na verdade, 2, né? Aqui. Diário de Simonton, por favor. Isso aqui para você conhecer. Fonte primária, ou seja, o diário que ele tinha, era costume ali dos jovens daquela época, né, escrever suas impressões num diário. Então isso aqui é demais.
Tem momentos muito tristes e momentos que você vai dar gargalhada, né? As impressões, às vezes, que ele tinha quando ele gostava de uma menina, né? E os comentários que ele fazia. E uma biografia dele, escrita pelo reverendo Elben Len César, né? O pastor presbiteriano já falecido há alguns anos, e ele escreve de uma maneira assim apaixonante. É esse livro aqui, Mochila nas Costas e Diário na Mão, a fascinante história de Ashby Gwynne Simonton. E o detalhe é que ele dedica esse livro para a juventude brasileira. Simonton, que a gente parece que é um velhão, né? Tudo que ele fez parece que é um cara de 50 anos, não. Era um jovem. Então ele dedica esse livro para a juventude brasileira, que também gastem a sua vida, assim como o Simonton gastou a sua. Obrigado, Deus abençoe. Que bênção. Obrigado pelo convite. Excelente, digo. Obrigada a gente, pastor. Nós que agradecemos demais, muito bom. E a gente vai ver, então, o que a Tainá agora tem. A Tainá trouxe para a gente as informações sobre a comunicação. Então, fica ligado aí que a Tainá tem uma mensagem super legal para você sobre a comunicação. Vê aí. Bom dia, Lídia, bom dia, Pedro, e bom dia para você aí de casa. Como você já sabe, nós temos sede de interatividade aqui na IPP-TV e não podíamos deixar de ter nosso número de WhatsApp disponível para que você fale conosco, responda as enquetes e envie seus vídeos e fotos. O nosso número é 11 98149 8444. Através deste número temos recebido mensagens, testemunhos e até fotos e vídeos de pessoas que estão assistindo a IPP-TV em suas casas. Então pode interagir conosco à vontade. Lídia, Pedro, é com vocês. Muito bom, obrigada, Tainá, muito bom. Então fique aí atento aos nossos canais de comunicação. E olha só, notícias de hoje, a gente separou aqui uma coisa muito legal, que é um urso amigável que se juntou a pessoas num piquenique. 6 amigos partilharam um momento único em Deep Creek, Maryland, nos Estados Unidos, conforme você está vendo aí nas imagens. E durante o piquenique, ele apareceu, juntou o seu grupo e começou a comer calmamente ali. Olha só esse vídeo que está aí. E esse vídeo foi publicado ontem pela página do MSN, que nós separamos para comentar com você. Um momento tão inusitado. E olha que interessante a parte que ele chega ali e fica comendo com os amigos na mesa. Olha só que interessante. Já pensou? Você está sentado com seus amigos e de repente chega um amigo desse? Um novo amigo? Eu já falei, aqui em São Paulo já aconteceu isso comigo, com outro animal, na verdade foi uma pomba. Ela estava comendo, ela sentou para comer do lado, mas eu não achei melhor não. Já aconteceu com um cachorro também, mas cada país tem um animal, né, que é característico. Então aqui, pelos arredores de Pinheiros, Osasco, com as pombas ao invés dos ursos. Gente, esse é o Pedro, para quem não conhece. Quarentena diminuiu a poluição do ar ao redor do mundo. Poucos voos, menos carros circulando, indústrias produzindo menos. Com o planeta focado em combater a pandemia de Covid-19, a poluição do ar caiu consideravelmente. Nova York, China, norte da Itália, Reino Unido, Alemanha, Holanda, todos esses lugares, as pesquisas confirmaram a queda considerável de emissões de CO2 pelo mundo. E uma ótima notícia, o Brasil não ficou de fora. Segundo a CETESB, houve queda de 50% da poluição do ar na cidade de São Paulo, uma semana após o início da quarentena. E isso é realmente perceptível que o nosso ar está melhor. A fonte dessas informações é da Super Interessante no site super.abril.com.br. Bom, né, Lucas? Gente. Pedro, eu tô aqui Pedro, todo dia. Prazer. É que eu tô pensando, sabe o que? Eu tô pensando nos aniversariantes do dia. E hoje tem muitas pessoas de aniversário. Quer falar alguma coisa antes? Senão eu já falo. Eu quero, hoje, os aniversariantes do dia. Já posso estrear os aniversariantes do dia? Estreia. Então, quero mandar um parabéns para o Samuel Nóbrega, querido demais. O Samuel que é bênção aqui na igreja. Então, parabéns, Samuel. Que Deus te conceda mais muitos anos de vida e que você continue sendo esse cara sensacional, abençoado. E se você deve ter conhecido o Samuel, é aquele cara que toca no programa das crianças no Pinheirinhos, o mais jovem dentre os... tem o Leandro também. Então, é o cara que tem um cavanhaque. Ele é o Samuel, ele está fazendo aniversário. Parabéns, Samuel. Tem mais pessoas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros fazendo aniversário. A Lara Késia Torres Ferreira, o Luiz Carlos Honorato Júnior, o Samuel Nóbrega, querido, um abraço, como o Pedro falou, Samuel Padovan Stefan, o Tiago Domingos da Silva,
a Valdete Leres Ramário, a uma amiga queridíssima, Flávia Marjore Soares de Lima, a esposa do nosso querido Luan, que trabalha aqui com a gente. Flavinha, um beijo grande, linda. E junto com a Flávia, o pai do Luan, o senhor Valtencir Joaquim da Silva, querido seu Valtencir, um grande abraço aqui da equipe, que é muito bom trabalhar com seu filho. E eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero hoje, agora, chamar aquele que o pastor várias vezes fala, obrigado, Lucas. Eu quero chamar o Lucas aqui para vocês conhecerem, porque ele está de aniversário hoje, a gente quer dar parabéns ao vivo para ele. Olha, a gente estava editando aí alguns programas, é uma caminhada, né? Mais de 200 programas da rádio, e quem estava editando, Lucas, pode vir, viu? Que a gente quer te mostrar aqui. Vem aqui sentar no sofá, Lucas, para as pessoas te conhecer, porque o pastor sempre fala, obrigada, Lídia, obrigada, Lucas, e ele está de aniversário hoje. Vem aqui, pode tirar a máscara, Lucas. Incansável Lucas, pode abrir. O incansável Chalé. Esse é o nosso Lucas Chalé. Feliz aniversário. É uma bênção aí, gente. Uma bênção. A gente quer te agradecer, porque é muito bom trabalhar com você. Que Deus te abençoe muito, Lucas. E é muito bom ter alguém que você cresceu muito, a gente vê assim. E que Deus te abençoe muito. É muito bom ter você na equipe. E você representando todos os aniversariantes aqui. Sinta amado, você é muito amado por nós. E a gente queria te dar parabéns aqui ao vivo. Esse é o Lucas, gente. Esse é o Lucas. Pra Quem quiser mandar um bolo pro Lucas pra gente comemorar hoje, tô brincando. Muito bom. Mas muito bom. O Lucas é incansável, é um exemplo de servo do Senhor que trabalha muito para a obra. Então, gente, se você que acompanha aqui o IPP-TV, conheça essa cara aqui, que esse cara tá sempre por trás, mas ajuda a fazer tudo acontecer. E o Pedro tá com esse microfone hoje só pro Lucas dar uma palavrinha. É verdade. Eu queria agradecer, é muito legal trabalhar com vocês. A gente está aqui trabalhando para Deus, né? E queria agradecer a Deus por dar essa oportunidade para a gente, por dar essa oportunidade de servir a Ele de uma forma tão legal, tão extrovertida, né? Tão engraçada que hoje foi Isso um dia feio. é. E é isso, queria dar parabéns também para todo mundo que faz aniversário hoje. E é isso, gente. Deus abençoe a gente e... Muito bom. Encerra o programa hoje. E quem vai soltar a vinheta lá? Vai, Luan, corta aí. Tchau, gente.